Esse texto aqui, por ser muito pequeno, ele não ficaria legal, né, com o outro em cima dele, não. Então, em vez de deixar esse texto aqui, eu vou mudar ele. Eu vou colocar como se fosse um contato, só para um telefone, só para preencher o final do banner aqui. Em vez de deixar em chama, eu vou deixar ele com outro texto dentro, preto, que também dá um efeito legal. Então, em vez de colocar o telefone, vou colocar aqui um e-mail, por exemplo. @hotmail.com. Beleza. Esse aqui sim, eu vou redimensionar ele, Ctrl T, e vou gerar dois deles, porque eu pretendo fazer um outro ali no meio. Então, Enter. Ok. Ctrl J, para ter um outro do mesmo tamanho. Lembrando que eu preciso de aplicar um filtro nele para que preste. Então, desfoque. Desfoque gaussiano. Ok. Vou deixar a mesma proporção que eu deixei para o outro, porque ficou bom. E vou arrastar ele aqui para baixo do equilíbrio de cores, para ele já pegar aquela tonalidade ali. Ó. Ótimo. Vou posicionar os dois aqui então, né? O outro vai ficar em cima dele. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui só para acertar direitinho. Ok. Com a própria seta de navegação do teclado eu consigo ajustar. Ó. Ok. Beleza. Vou pegar a ferramenta de texto então. Vou clicar aqui na camada de cima. Vou dar um duplo clique para trocar, né, a cor dela para preta. Ok. Vou deixar ele aqui na cor preta. Vou dar um Ctrl T. Vou diminuir um tiquinho só aqui, ó. Beleza, para já manter o próprio efeito aí ó, do objeto. Então, bacana aí os efeitos que a gente consegue, né, aplicar e chegar aí utilizando esses recursos de equilíbrio de cores e filtros. Se eu quisesse aplicar, por exemplo, um fundo aí, poderia fazer o seguinte, ó, insira uma nova camada aqui, ó. Então, opção de camada, vou até inserir ela em cima, Ctrl Z, clica aqui em cima da primeira camada de texto e insere uma nova camada. Pronto, vou chamar ela de fundo. Ah, mas o fundo em cima não tem problema não, passei ele só em volta ali, vai ficar rasinho com opacidade. Pego aqui a minha ferramenta pincel, né? Eu tenho diversos tipos de preenchimentos para o pincel, eu não mostrei ainda, nós vamos começar a aprender aí para aplicar em fundo de banner, fica legal aí esses projetos assim. Então vou aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui, ó. Posso aumentar mais, né? Com o uso aqui do colchete, eu consigo aumentar e regular o tamanho dele de uma forma mais fácil, beleza. Feito isso, vou fazer o seguinte, aqui nas opções dele, ó, do lado do canto aqui nesse botãozinho, eu tenho aqui uma opção à direita, que é esse símbolozinho, e aqui eu tenho diversos outros tipos de pincel. Então vou escolher aqui um tipo, deixa eu ver um tipo legal aqui, tem pincel de artista, corte, pré-definição, mistura, respingo. Vou escolher esse aqui, ó, esse airbrush. Quando eu clicar nele, ok, ele vai mudar o formato do pincel. Se eu clicar aqui, eu tenho outros modelos, ó, para poder fazer preenchimento com os outros desenhos diferentes, como aqui uns efeitos, né, uns efeitozinhos de fumaça, diversos efeitos ali. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó, o tamanho do meu pincel. Então ele vai preencher de uma determinada forma aqui diferenciada. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu removi o fundo sem querer. Então, só que aqui ele está na cor preta, ele vai passar por cima dele ali. Só colocar uma outra cor diferente. O tamanho ficou muito grande, vou diminuir um tiquinho aqui com colchetes. Ok, eu poderia passar aquela cor aqui no canto. Ó. Porém, esse preenchimento aqui não ficaria legal para o meu banner. Eu quero um outro mais bem desenhado. Então, vou procurar um outro pincel diferente aqui. Então, dei uma olhada aqui, ó. Escolham aqui o modelo de pincel mesmo, né? Pincéis. E aqui nós vamos ter alguns efeitos. Eu vou escolher esse número 134, mas tem vários aí para vocês aplicarem. Vou escolher uma opacidade para preencher ele baixa ali. Então aqui mais ou menos uns 25% aqui, 30%. Ok, beleza. E o diâmetro dele, né, eu posso regular aqui também com o colchete, só. Ok. Vou passar aqui no cantinho. Só que a cor do meu ali tá verde. Ele ficou muito, muito grande aqui. Ctrl Z. Vou diminuir ele mais um tiquinho. Ok. Vou colocar ele amarelo. Vou passar ele novamente aqui, ó. Ok. Então ele já faz um efeitozinho bacana ali ao fundo, ó. Ah, eu posso trocar também aqui o modo de camada. Já que eu coloquei o fundo em uma camada separada, eu posso escolher um outro tipo aqui, ó, que me atende, ó, e me dá uma cor, né, um efeitozinho melhor. Então é só procurar aí, vou deixar no meu luz do pino. Posso fazer o seguinte, acrescentar mais uma outra camada e escolher uma cor diferenciada, como por exemplo um vermelho para misturar com esse amarelo aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho mais a opacidade, uns 18% para que ele não passe em cima e não tire, né, aquele efeito, olha lá. E assim você vai editando. Poxa, será que tem algum outro modo que seja interessante desses de efeito aqui? Ó? Vai passando e vai dando uma olhadinha. Aí, ó.
exclusão, então, por exemplo. Então você consegue criar alguns efeitos aí legal, né, para os banners através desses efeitos de pincéis aí e esses modos de camada, filtros, equilíbrio de cores. Então dá para fazer bastante coisa. Vocês têm que fazer, praticar, né, para poder treinar. E o acento no ali mesmo daria para fazer até mesmo com a ferramenta de borrar. Se você for ajustar ela direitinho aqui, você poderia puxar, né, um borrão no ar. Não está dando aqui porque eu estou dando mole e não estou na camada para fazer isso. Então o texto é tutoriais de informática, pronto. Se eu clicar e arrastar, eu conseguiria ali, ó, borrar, né, e utilizar ela para criar o meu acento no ali. Então fica aí essa dica, né, do banner de fogo, texto em fogo. Próxima aula a gente dá continuidade.